queridos, meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus, o Senhor nos dá mais um vídeo. Hoje nós estamos iniciando a semana, é o primeiro vídeo da semana. Temos vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras. Você que ainda não é inscrito, por gentileza, faça sua inscrição, assista ao vídeo. Caso goste, acione o sininho para receber nossos vídeos periodicamente, segunda, quarta e sexta. Compartilhe com as redes sociais que você frequenta, com seus amigos, com a sua igreja, seu trabalho, sua escola, sua família. Nos ajude a levar a palavra de Deus, acione o sininho, se inscreva, nos ajude a levar a palavra de Deus aos confins da terra. Bem, queridos, nós estamos fazendo uma pequena análise acerca do livro de Apocalipse. Chegamos ao capítulo de número 6, na abertura dos primeiros 6 selos. Hoje nós estamos justamente no verso de número 9, quando o Senhor Jesus, ele abre o quinto selo. Então vamos ler Apocalipse 6, verso de número 9 em diante, que diz o seguinte: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitavam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Queridos, nós temos que pensar direitinho quando a palavra de Deus ela fala sobre visão. Nem toda a visão, quando se fala em visão, ela pode ser literal em sua maneira de esclarecer, tá? A palavra alma é o principal motivo, tá, de um mal entendido e consequentemente interpretado como alma dos almos, alma dos que estão vivos agora em um lugar. Isto ocorre porque durante muitos anos nós fomos ensinados de uma forma diferente, tá? Presta bem atenção. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus. Por exemplo, Atos 27, 37, olha o que o apóstolo Paulo fala: E éramos ao todo no navio 276 almas. Quando ele fala alma aqui, ele está se referindo ao grego psique. O que isso quer dizer? Significa simplesmente que ele se referiu a 276 pessoas. Aqui estão outros exemplos. Por exemplo, 1 de Pedro 3,20 diz o seguinte: Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, então se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Almas aqui se referindo a pessoas, tá? Atos 7,14 fala o seguinte: E José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 45 almas. 1 de Pedro 3,20, ou melhor, já lemos Gênesis 12,5. E tomou Abrão, Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Note que tudo isso fala de almas. Agora nós encontraremos exemplos na Bíblia, em todos os tempos, em todos esses exemplos, a palavra alma é simplesmente colocada como pessoa. Em vez de dizer pessoas, disse almas. O significado, contudo, é o mesmo. Voltando agora para a passagem de Apocalipse, que nós lemos agora há pouco, tá?
ele diz o seguinte: vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Está em Apocalipse 9, Apocalipse 6, a partir do verso 9. O que quer dizer é que viu as pessoas que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e seus testemunhos. Como ele viu essas pessoas? Em uma visão. Olha o que ele fala lá no começo: eu fui arrebatado no Espírito. Então nós não podemos confundir a palavra de Deus. A palavra de Deus, às vezes, ela se torna complicada porque nós fazemos confusão. Nós vemos em Apocalipse 1:10 que ele foi arrebatado, enquanto que Apocalipse 9:17, mais na frente, diz o seguinte: e assim eu vi na visão. O que João viu foi uma visão, e ver algo em uma visão não se pode ler de maneira literal, ou dizer que realmente estava acontecendo. Visão é visão, tá bom, queridos? Na verdade, há uma nova e clara, há uma prova clara de que esses mártires do capítulo 6 de Apocalipse não estavam vivendo em algum lugar no céu enquanto eles aparecem conforme dito. Esta prova está na segunda referência às almas do livro de Apocalipse, encontrada no capítulo 20 de Apocalipse, versos 4, 5 e 6, que nós vamos ver mais na frente. Mas vamos adiantar aqui para a gente não ficar com dúvida. Olha o que diz Apocalipse lá na frente, no capítulo 20, versos 4, 5 e 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal das suas testas, nem as suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque esses não têm poder à segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Queridos e amados, presta bem atenção. Infelizmente, existe esse ensino nos arraiais cristãos, dizendo que essas almas são as almas daqueles que partem para o Senhor agora. Não há prova sobre isso e não há respaldo para isso, tá? Não há respaldo para isso. A palavra alma aqui é o principal motivo de um mal entendido e, consequentemente, interpretada como almas dos mortos que estão vivos agora em algum lugar. Isso ocorre porque por anos fomos ensinados de uma vez morto, então as almas vão para o céu, onde vivem com Deus, e vão para o inferno, onde é atormentado eternamente. Isso é verdade? Com certeza, mas precisamos definir a palavra como a própria Bíblia define. Alma não é usado nesse sentido na Bíblia. O artigo corpo, alma e espírito dá algumas pistas a respeito disso, esclarecendo o que é alma. Resumindo, alma é o que dá vida ao corpo. Uma vez que você está vivo, não tem alma ou alma viva. Você tem alma ou alma viva. Vida e alma são palavras muito usadas como sinônimas, tá? Então, isso é para a gente tirar uma dúvida que muitas vezes permeia nos nossos pensamentos. Então, quando ele fala, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, isso foi uma visão. Se você for comparar lá com Apocalipse, capítulo 20, versos 4, 5 e 6, você vai ver que ele tem uma visão das almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Só que isso só vai acontecer quando a igreja estiver no céu, passando pelas bodas do Cordeiro, e a terra estiver passando pela grande tribulação. Haverá salvação na grande tribulação? Com toda certeza. Haverá salvação na tribulação? A Bíblia dá testemunho sobre isso. Porém, essas almas que ele viu debaixo do trono não tem nada a ver com as pessoas que já dormem no Senhor. Isso é bíblico, irmãos. Tá bom? Deus nos abençoe por esse motivo. Então, meus queridos, a gente vê que foi-lhes dado vestes compridas, são vestes de justiça, tá? E foi dialogados com ele para que possam esperar por mais
um tempo. Isso foi uma visão que João teve. Não podemos esquecer disso. Tá bom, queridos? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos partir aqui para Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Apocalipse 6, verso de número 12. Só um minuto. Pronto. Apocalipse capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei. Presta atenção, queridos. Não esqueçamos que João estava em espírito no céu. Não esqueçamos que João estava tendo visões do futuro. Por isso Apocalipse e outros livros da Bíblia, Ezequiel, Tessalonicenses, por isso esses livros são classificados como os livros escatológicos, ou seja, livros que falam sobre acontecimentos futuros. Alguns acontecimentos bíblicos em Apocalipse já aconteceram, com certeza, mas a boa parte do livro de Apocalipse são escatologia para o futuro. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Veja bem, queridos, João no céu tendo a visão do que estava acontecendo na terra, do que acontecerá, na terra, por ocasião da grande tribulação. O sexto selo, queridos, presta bem atenção. E eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Verso 13: as estrelas do céu caíram sobre a terra quando como uma figueira lança de si os seus figos verdes abalados por um forte vento. Vamos esquecer a figueira, vamos pensar numa fruta mais abundante nas regiões. Você pode pensar em figueira, o Brasil pense numa mangueira, né? Outros países pensam numa fruta que dá bastante nas árvores, e de repente um vendaval daquele muito forte atira aquelas frutas para tudo quanto é lado. É esse o exemplo que o velho João está dando. O céu retirou-se como um livro que se enrola. Lembra que nós falamos sobre os livros? Na época eles eram pergaminhos enrolados, eram rolos. Hoje não, hoje você abre o livro, a Bíblia. Você abre e folheia, né? Folheando a Bíblia. Mas naquela época, os livros eram rolos que você abria e lia e depois enrolava-os. Amém? Então, o céu retirou-se como se fosse um livro sendo enrolado, tá? Os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, ou seja, toda a população da terra, por aquela ocasião, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. A visão que ele teve foi uma visão futurista, porém, ele precisava ver coisas do seu dia a dia. Se já pensou se João, nessa visão futurística, ele visse as pessoas se escondendo nos abrigos subterrâneos, nos lugares antiaéreos, ia ser uma visão meio deturpada da coisa. Então, ele viu e falou daquilo que ele conhecia, tá bom? E se diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? A verdade, queridos, é que procuraram a morte, mas a morte não os pôde alcançar. Então, queridos, esses acontecimentos, por ocasião da abertura do sexto selo, deixa eu me localizar aqui para você ficar mais à vontade. Esses acontecimentos, por ocasião do sexto selo, tá? Olha só. E quando abriu o sexto rolo,
o sexto selo, houve um grande terremoto. Ele vem falando, o céu recolheu-se como um livro. Ele vem falando, no verso 16 ele dizia, e diziam uns aos outros, aos montes e aos rochedos, caia sobre nós. E ele vai falando, e no 17 ele fala, porque é vindo o dia da ira, o grande dia da ira deles. A internet não está muito boa, me perdoe. E quem poderá subsistir? O que nós vemos aqui do verso 9 ao verso 11? Almas sob o altar no céu. Aqui são crentes que, ao serem deixados no arrebatamento, por serem apenas nominais ou separados de Cristo, despertaram, voltaram para Deus, morreram como mártires. São também aqueles que creram após o arrebatamento e, sendo igualmente martirizados, suas almas se acham agora na presença de Deus, sob o altar de Deus. Tá? Lá em Apocalipse 8, 3 a 5 fala, e por aí em diante. Meteoros caindo sobre a terra, mudança na superfície da terra, tudo isso por ocasião do sexto selo. Tarde demais, porque lá nos versos 15 a 17 vemos que os grandes poderosos, essas pessoas, não só os grandes poderosos, mas muitos que não creram na palavra de Deus, procuram agora a solução para os seus problemas, só que já está tarde, não tem como. O exemplo, ele fala que o exemplo é Israel, e por aí, queridos, vai se narrando os selos, tá? O que acontece? O capítulo 7 todo de Apocalipse é a primeira passagem de natureza parentética deste livro. Os parênteses aqui, sem consideração, situam-se entre o sexto e o sétimo selo. O sexto selo ocorre de capítulo 6, do 12 ao 17. Porém, o sétimo selo, ele vai acontecer do capítulo 8, 1, no primeiro grupo, onde acha-se na terra, o segundo acha-se no céu. É um pouquinho complicado? Porém nós vamos chegar lá, tá bom? Eu quero que você entenda o seguinte, tudo que João teve foram visões, e João estava no céu, tendo visões do que iria acontecer no futuro bem próximo de nós hoje, porque se João estivesse vivo, já teria 2000 anos para ele. Então, queridos, bota uma coisa na nossa cabeça, vamos pensar o seguinte, uma igreja está prestes a deixar esse plano, um povo está prestes a ser arrebatado. Esse arrebatamento é uma verdade que não se pode negar. Haverá uma bodas do Cordeiro no céu. Enquanto isso, haverá 7 anos de falsa paz, 7 anos de tribulação, 3,5 de falsa paz e 3,5 de grande tribulação. O que vai acontecer? Essas visões de João vão ser concretizadas e vão ser literais aqui na terra. Mas só vai subir aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?